Olá, pessoal. Mais um dos nossos podcasts aqui é o Joel Teodoro. Sou pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Imperial, em São Cristóvão, Rua Euclides da Cunha 210. Cultos dominicais, 17 horas. Eu teria muito prazer em receber você. Dar um abraço em você. Estamos aqui no nosso Café e Barba. E eu estou com o Alan Cioli, lembrando a você da nossa parceria com o Café com Aslan. Fica na rua Ubaldino do Amaral, 80, no centro do Rio, bem pertinho da Praça da Cruz Vermelha. E aí, Alan? E aí, estamos lá em Nova Iguaçu, plantando a Igreja Presbiteriana Esperança. O seu endereço ele é curtinho, né? É mais fácil dar. O meu é Professor Vitorino Cardoso de Matos, 168, centro de Nova Iguaçu. Bom, mais um programa, né? Sim. Mais um programa. E a gente hoje vai falar de um assunto, Alan, que eu acho que vai precisar expandir depois, né? Vamos fazer um introito disso aí hoje? Qual é o assunto? Sim. O retorno do paganismo na cultura moderna e seus impactos na sociedade. Olha, eu vou te falar, isso aqui é título de monografia, tá? Pois é. Título de monografia. E pra gente começar provocando, né? Será que o paganismo realmente desapareceu ou apenas mudou de roupa? Olha, eu sou levado a crer, Alan, pelo que a gente viu por aí, que ele só mudou de roupa, viu? Na verdade, a gente vive um tempo de neopaganização, ou seja, as pessoas querem voltar, e fazem isso deliberadamente, a um tempo em que o paganismo regia todas as coisas. Quer ver algumas coisas simples? Você passa num parque, tem um sujeito abraçando uma árvore. Isso é exemplo de que o paganismo está de volta. Né? Quando as pessoas dizem que adoram elementos da criação, isso é princípio de paganização. Quando o cara compra o sofá na OLX e chega o sofá e ele tem que chamar o povo para orar, para tirar o mal olhado, rapaz, porque não sabe de onde veio. Isso aí é outra coisa que está embutida nesse pacote todo aí. Quando você tem multiplicidade de Deus, aí o cara fala assim, não, mas isso você está falando de panteísmo, de politeísmo. Não, eu estou falando de paganismo travestido de outras coisas. Por isso que a gente falou, né, que ele mudou de roupa. Por exemplo, uma religiosidade sem transcendência moral é paganismo. Você olhar e dizer assim, o destino me conduz, isso é paganismo. A mãe terra, isso é paganismo. Tudo isso é paganismo. E a gente está falando de coisas aqui que já estão inseridas no vocabulário comum. O que é? Agora, rapaz, vou dar um... Alma gêmea. Alma gêmea. Rapaz, eu me lembro de há muitos anos isso. Eu, adolescente, eu ouvi uma determinada pessoa que no meu entendimento na época era alguém mais maduro, inclusive na fé, e lançar uma dessa. E eu pensei, não é possível que a pessoa realmente tá se questionando se fulano é sua alma gêmea. E era sério, não era figura de linguagem. Que doideira, hein? Vou jogar uma aqui, tá? Isso dá pano pra manga em algumas pessoas. Eu tô falando de gente dentro de igreja. Horóscopo. Nada mais é do que um processo de mistificação a partir da consulta a coisas, a astros. Né? Veja bem, isso representa um processo de espiritualidade sem Deus. Por isso que eu falei da religiosidade sem transcendência. A astrologia, o cara diz que é ateu, o cara diz que é agnóstico, ele está lá no laboratório dele, ele usa um jaleco branco impecável. Aí quando ele sai do laboratório, vai voltar para casa, ele pendura o jaleco, ele vira místico. Ele chega em casa, tem cristal na mesa, tem pirâmide, tem incenso, tem elefantinho de costas para onde ele entra, tem um budinha sentado, ele põe uma moedinha ali em cima das mãozinhas do Buda. Isso é tema de fragmentação do eu, hein? Também. Mas é porque tá tudo interligado, né? Sim. Porque esse eu, conforme mais ele se afasta de Deus, mais fragmentado ele fica, mais ele busca a resposta. E se ele não consegue achar nele, ele vai buscar em alguma coisa que foi Calvino que chamou isso de sensus religionis. Ou seja, o cara busca uma religião, ele
O Calvino também falou do sensus divinitatis, mas ele fala do sensus religionis, né? A idolatria da natureza, a idolatria do corpo, né? Aqueles cultos fitness, né? O cara passa a vida toda se fotografando na academia, tal, e a vida dele é postar a comidinha, né? Ele come 3 folhas de alface, ele fotografa. Então é o fitness, né? Como se a saúde do corpo representasse a saúde integral, holística, e a gente sabe que é só uma parte, que é boa, mas desde que não seja o seu ídolo, né? Sim. Aquele ambientalismo religioso, né? A pessoa, ela passa a ser ambientalista, vira uma religião, né? Tem uma estrada por aí, que eu não vou dizer onde, mas aqui no Brasil, que está mais de 20 anos sem poder ser construída, porque às margens da onde seria construída essa estrada, mora uma espécie de perereca que só tem ali. E os ambientalistas simplesmente não deixam construir a estrada. E todo dia morre gente, é uma estrada perigosa. A gente pode morrer, né? A perereca tem que ficar lá porque é o ambiente natural dela. Não dá para de outro jeito. Então, a divinização do sujeito, sabe? Tudo isso aí, uma sexualidade desvinculada do conceito moral, que nada mais é do que o ressurgimento de Baco, de Afrodite. São deuses pagãos. Com novos nomes, né? Novas roupagens, nova estética. Exatamente. Que leva a abismo chamando abismo, né? Buraco abrindo mais buraco. Será que a gente consegue também ver isso acontecendo no que deveria ser meio cristão, cultura cristã? Um cristianismo ou um paganismo travestido de cristianismo? Tem. Não vou dar nomes, Sei. Mas quando você olha alguns movimentos do século XX para cá, principalmente, você vê sim a inserção de elementos do paganismo dentro do que deveria ser o culto ou o ambiente cristão. Por exemplo, a detenção majoritária de poder e por tempo demais não faz parte do pensamento cristão. A gente não... Quando a gente olha para o que os reformadores falaram, por exemplo, e Calvino foi muito feliz nisso, o ser humano não foi feito para ter poder demais, ele tem que compartilhar, tem que, vamos dizer assim, capilarizar esse poder, porque o ser humano não lida bem com o poder. Ao mesmo tempo, ele não pode ter poder por tempo demais. Sim. Porque senão ele desvirtua isso. A gente olha algumas áreas do universo dito evangélico, em que tem um sujeito que é o dono daquela igreja, ele é o mentor, ele é o fundador. Inquestionável, ele tem poder há 20, 30, 40 anos. Ele não compartilha isso e nem sai do poder. Ele é absoluto ali. Esses ambientes são extremamente favoráveis à paganização. Por exemplo, esse cara, ele é mais espiritual do que os outros. Ele é mais poderoso que os outros. Ele se transforma numa espécie de xamã, numa espécie de guru, numa espécie de deus de divindades. Porque de sacerdote de divindades, ou de semideus dessas divindades, como era possível a gente encontrar nas mitologias antigas. O que é o paganismo? É tudo aquilo que oferecia uma resposta para a espiritualidade, para a demanda, para o coração, para as questões humanas, antes de o cristianismo se revelar ao mundo. Então, Grécia era pagã, Roma era pagã, porque mesmo no começo da era cristã, Roma já era império. Então, Roma já vinha num processo pagão. O que é a neopaganização? É você, após a manifestação e a revelação do cristianismo ao mundo, você querer voltar a viver como aqueles povos anteriores. Eu acho que a cobrança agora vai ser pior, viu? E ainda mais se for dentro de igreja, né? Sim.
Sim. É bom, e nós então como cristãos reformados, nós temos responsabilidades, né? Não só em levantar essa poeira, o debate, mas apresentar também propostas, soluções ou ações que levem à reflexão não só dentro da igreja, mas fora também, não é? A realidade do senhorio absoluto de Deus, não é? O Senhor é o Criador, mantenedor, a honra, a glória apenas a Ele, o louvor apenas a Ele. A partir disso, um chamado pessoal do próprio Deus para redimir, né? Santificar, ressignificar a partir dele o que as pessoas estão adorando, tornar de novo apenas criatura, né? Olha, isso foi criado. Isso não é algo pelo qual você deva entregar a sua vida, mas apenas a Deus. Isso, Alan, a gente vê bem fortemente quando a gente se lembra de Romanos, né? Principalmente capítulo 1. Sim. O que você lembra ali em Romanos 1? Qual parte? Eu lembro logo da 18, verso pois 18. É desesperante. Eu lembro logo do verso 18 sobre a ira de Deus que se manifesta dos céus contra toda injustiça e impiedade humana, na qual o homem ele começa a trocar o Criador pelas criaturas, né? Pois é, Romanos 1 é engraçado, porque ele mostra exatamente isso. Paulo estava inserido numa sociedade pagã, a igreja começa numa sociedade pagã, e Paulo vai dizendo, olha, o paganismo, ele só não usa essa palavra, né? Mas ele vai dizendo, olha, o ser humano, ele acha que é mais do que é. E ele acha que pode se levantar contra o Criador. Ele começa adorando coisas feitas por homens, depois ele adora animais, né? Seres, enfim, criados. Depois ele resolve adorar a si mesmo. É o fim, né? Vamos dizer assim, é o ápice da execração do ser humano, é quando ele adora a si mesmo. Uma série de distorções e desvios que a gente vê nos nossos dias, nada mais são do que o homem dizendo, eu quero a minha satisfação, eu quero me adorar. Ele só não usa a palavra adorar, mas é tudo por causa do desejo lascivo dele, ele quer se manifestar assim. E Romanos 1 faz isso com a gente, né? Ou seja, é o pecado que entra no lugar da fidelidade a Deus, da retidão, da santidade, e por conta disso a criatura se levanta contra o Criador. A partir de um certo ponto desse capítulo, e o versículo 18 é a quebra, né? A gente vai ver que o peso vai ser muito grande. Sim. Né? E tem outra coisa, né? A gente tem um mandato cultural. Sim. As pessoas às vezes não sabem, né, Alan, o que vem a ser isso. Sim, o fato de que nós estamos aqui como mordomos de Deus na criação, né? Aonde a gente cuida e não adora, né? Aonde a gente preserva, aonde a gente como eu tinha usado esse termo antes, né? Ressignifica aquilo que foi destruído, que foi seja no campo das ideias, seja na criação material mesmo, né? Ou seja, temos responsabilidades. Pois é. Quando a gente lembra a ordem de expandir o jardim dada ao homem, né? Ou seja, quando você olha para lá, para Gênesis, Deus cria todas as coisas, mas o jardim ele é plantado por Deus, né? E o que delimita o jardim para a área selvagem, para a área não organizada, me parece que é a organização, né? Você pode ter uma cerca física ou uma cerca visual no sentido de até aqui está organizado. E aí Deus diz o seguinte: bom, eu comecei, vocês são a minha imagem e semelhança, vocês me representam como imagem e semelhança, agora vocês expandam, cresçam e multipliquem. Ou seja, me representando
dominem a criação para minha glória e aproveitem. Então, temos responsabilidades aí, né? Sim. Essa responsabilidade, foi bem lembrado isso aí da tua parte, essa responsabilidade também se derrama sobre a questão moral, né? Ou seja, nós somos seres morais, que fomos criados por um ser moral santo. Os outros seres vivos não são seres morais, são seres vivos, né, que precisam ser cuidados por nós, né? Daí que também a gente não deve de forma alguma apoiar crueldades, né, a nada da criação, principalmente aos seres vivos, né? A gente não deve fazer isso de forma alguma, mas a gente não pode idolatrá-los, porque isso também seria uma deformidade moral. Então a gente sabe que povos ao longo da história, povos inteiros, tiveram essa questão de adoração a seres vivos, né? E alguns até a seres inanimados, né? Tem aí o animismo para isso, mas nós fomos criados como seres morais e isso deve se manifestar no fato de que nós existimos não para ter o nosso desejo como elo pelo qual a nossa vida é encaixada. Mas o nosso desejo deve ser submetido ao desejo de Deus, porque imagina se todo mundo tivesse essa moralidade, né, pelo menos equilibrada, nós seríamos seres numa sociedade bem melhor. Mas o que a gente vê é uma supressão disso. E claro, em tempos mais recentes, se você relativiza todas as coisas, a questão do princípio moral, ele se torna subjetivo. Cada um passa a ter a sua moral. E a questão do desejo se torna imperativa. Ou seja, se você tem o princípio moral relativizado, todos os desejos são válidos, mesmo os imorais. Sim. E aí é estranho, porque a gente vive em sociedade, mas a gente perde os limites. E a gente está indo cada vez mais para isso. E todas as pessoas que dizem, não, a gente precisa colocar limites, né, até onde vai e a partir de onde começa, são taxadas como fundamentalistas, conservadores. E aí vem um outro grupo tentando instalar limites desprovidos de moral. E aí você tem o cerceamento das liberdades, o cerceamento da justiça. Tudo isso é uma colocação de limites, mas sem o princípio moral. Ou seja, é o reflexo do desejo de alguém. E Sim. aí a gente voltou para o mesmo ponto, né? Sim, sim. Um desejo que, quando a gente vê por último, a solução para tudo é o Evangelho. Sim. O Evangelho que se trata do Criador, que na pessoa do seu Filho encarna, né, se torna um de nós, ou seja, ele vai emanar, vai ser palpável ali, o Verbo que se fez carne, né? E que depois, se não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer, né, que tudo vai se convergir nele, né? Por ele, para ele todas as coisas, e que nele tudo vai ser atraído. É verdade. Né? E o que a gente faz nisso tudo, né, o Alan? A gente tem que se manter vigilante para a gente não ser enredado por essas coisas, porque afinal de contas a gente está dentro do balde, né? Na hora que a água mexe, a gente balança junto, né? Sim. Então a gente tem que ter cuidado para a gente poder resistir. Uma das condições para a gente resistir é a gente se manter em vigilância. Em vigilância como? Sempre observando o que é devido fazer, né? A partir da reconstrução da nossa vida, que acontece com Cristo. E uma vez isso acontecendo, aí a gente precisa testificar, testemunhar. Olha, eu era assim, 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 agora eu sou assado, né? E essa mudança, essa transformação se deu por causa dessa transformação que veio de dentro para fora. O cristianismo é a única forma de pensar, até onde eu sei, né? Aliás, qualquer outra forma de pensar seria incoerente fazer isso, mas que entende que a nossa mudança, ela não brota dentro de nós, ela vem de fora e vem da parte de Deus. Ou seja, ele não habita naqueles que não são dele,
Uhum. Quando ele transforma algo que vem de fora, aí sim ele vem para dentro de nós. E a gente passa a ser habitáculo do Espírito Santo. Sim. Né? E a partir disso capacitados a lembrar e cumprir a orientação de Paulo, né? Não vos conformeis com este mundo, com este século. Né? Pois é. Se a gente não se conformar com ele, a gente vai buscar alternativa. Sim. Né? Eu tenho lá minhas reservas quanto a pessoa conseguir buscar tudo isso por conta própria. Eu sei que muita gente boa acredita dessa forma, mas uma vez que Deus toca no nosso coração, aí sim a gente é impelido e consegue buscar. Sim. Né? Não se conformar mais. Bom, é isso aí, né, Alan? É isso. O paganismo tá aí. A gente não ignora os ardis de Satanás, mas não se conforma, né? Lembrando do chamado que nós temos em Jesus para ressignificar, para santificar e para corrigir e exortar aquilo que precisa ser. É isso aí. Bom, pessoal, nosso muito obrigado. Mais um bate-papo rápido que a gente teve. Foram 20 minutos, 20 e poucos minutos. E a gente espera que você continue com a gente, nos ouvindo, nos seguindo e participando. Tá? Manda mensagem pra gente que a gente vai ter todo prazer em responder nela. É isso aí. Um abraço para todos. Um abraço.